Olá, queridas e amáveis pessoas da internet, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal, mais um react. Dessa vez a gente vai lá para o Cortes do Manual do Homem Moderno, os efeitos da solidão do homem, com Altair de Souza, para a gente reagir a ele e usar ele como desculpa para falar um pouquinho sobre masculinidade, sobre biologia e sobre o homem nessa modernidade, né? O homem que está cada vez mais perdido nesse espaço que se chama modernidade, está cada vez mais recorrendo a coach de masculinidade, a headcast e a coisas que são extremamente nocivas, né, para a cultura humana, não só para o homem em si, mas para a nossa cultura em como um todo. Então acho que é muito importante a gente reagir a cortes como esse, a psicólogos como a Altair de Souza falando, para a gente conversar sobre esse assunto que é muito interessante e ouvir também sobre esse assunto que é muito interessante. Então bora que bora. Outro fenômeno que a gente está vivendo, eu já discuti com alguns outros filósofos, psicólogos também, é a questão da solidão, né? Hum, Eu até conversei aqui, putz, eu conversei com o Pondé, com o Marcos Lacerda, conversei com uma galera aqui sobre esse fenômeno que a gente tem visto em alguns países, Japão, Reino Unido, da criação dos ministérios ah, da solidão, né? E é um fenômeno cada vez mais comum, né? sim. Quais são os efeitos da solidão, Altair, pensando em psicologia e tudo mais, no nosso corpo, no nosso comportamento? É, de novo, a solidão não tem a ver com quantas pessoas circundam a sua vida, né? A solidão é um estado subjetivo, né? Também. Tanto é que a diferença entre solidão e solitude, né? Isso já, com certeza já devem ter falado, né? Que a solitude tem a ver com o seu desejo, com um sentido, né? De estar sozinho, de aproveitar você mesmo, e a solidão é de fato se sentir sozinho, né? Isso ser uma fonte de incômodo. É, se você parar para pensar na sua vida hoje, de 0 a 10, né? O quão sozinho você se sente? Puta, botaria de 0 a 10 sendo 0 pouco e 10 Isso. muito? Ah, botaria talvez um 3, Uhum. 4, vai. E é o menor valor que você já teve? Não, eu já tive 9. Ah, não, então, isso. Aí a ideia é você perceber essa escala ao longo da sua vida. A solidão tem um sentido para o indivíduo, né? Então, às vezes faz sentido você estar sozinho porque você precisa reformular alguma coisa, reorganizar. Às vezes você está numa situação que você mudou e tal. Às vezes você não se sente uma pessoa capaz de socializar, você não tá com saco, por exemplo. Uhum. Isso é muito comum quando você vai ficando mais velho. Acho que uma das grandes coisas que eu tive quando fui ficar mais velho é que eu parei de me importar com várias coisas. Isso é muito importante. E uma dessas coisas, quando você começa a parar de se importar, é com os outros. E aí você passa mais tempo sozinho, mas isso é uma coisa produtiva também. Porque os momentos que você não tá sozinho, você aproveita mais. Eu tenho uma coisa que eu tenho, até porque eu só falei 3, 4, às vezes é um pouco de posição, assim. Então, por Uhum. exemplo, pô, o trabalho que eu tenho aqui, que a gente faz aqui. Pô, tem gente que nem entende. Então, às vezes, Sim. quando eu vou conhecer uma pessoa comum, eu vejo que em alguns lugares eu sou meio que um alien. Uhum. Pô, é um mano que fala com os famosos ali, é um mano que eu vi no YouTube, e eu vejo que às vezes dá um. Isso, a pessoa dá uma estranheza, É, né? dá uma estranheza, às vezes que eu falo, puta, eu até consigo conversar com essas pessoas, mas nunca vou ser um par entre eles, porque eles não me veem como isso, eles veem como o Isso. cara ali do outro lado. Então eu vejo que isso, com profissão, pô, você ter funcionário, ter empresa também, você vai, às vezes, tendo sentimentos, quer dizer, quando você é funcionário de uma empresa com outros funcionários, você tem uma relação muito mais estável Uhum. do que às vezes quando você é dono de uma empresa e você tem funcionários abaixo de você. Então, tem muitos lugares, né, que te botam em posições de solidão Isso. também, né? Essa mudança no mercado de trabalho deve ter impactado muito isso, né? Porque a gente faz amizades muito dentro dos contextos sociais que a gente faz, né? Eu lembro até que uma vez, acho que eu vi até o Pop Altair falar no Nerdcast, ou foi o Caio Gomes, não lembro, alguém falar, não, Caio Gomes não, outra pessoa de psicologia no Nerdcast falando sobre como a maioria dos casamentos, eles historicamente aconteciam dentro dos contextos culturais que você trafegava, então dentro do seu bairro, dentro da sua igreja, dentro da sua escola, e como a tecnologia tinha mudado isso com os aplicativos de namoro, né? E a questão do trabalho deve ter mudado muito isso, porque o tanto de pessoas que deixaram de trafegar em ambientes sociais para trabalhar e começaram a trabalhar em estado de solitude, né? Então, tanto de pessoas que viraram Uber, viraram entregadores de iFood, tanto de pessoas que viraram profissionais freelancer, home office, ou seja, tanto que a gente tem de editor de vídeo, editor de thumbnail para YouTube, editor de vídeo para TikTok, editor de vídeo para um monte de coisa.
essas pessoas acabam. É difícil você criar o seu círculo social, ainda mais se você for uma pessoa muito expansiva, né? O ambiente de trabalho geralmente ajudava principalmente quem é mais tímido. Porque quem é mais tímido, você era obrigado a conviver naquela região, né? Aquelas pessoas que estão ali. E aí você se sente numa posição que você não tem interlocutor. Né? Então, você tem pessoas que você troca ideia, tem os atendentes, as coisas da vida, mas você sente que você não tem uma pessoa que você consegue ter uma conversa franca. Seja porque ela não entende a sua posição, e aí tudo bem. Aí pode até ser legal, porque você mostra como é. Né? Seja porque você não consegue mesmo. Né? E aí é uma coisa muito importante para explicar a diferença entre dois conceitos, que é o conceito de empatia e de alteridade. Né? Que reduz muito a solidão quando você entende a diferença disso. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa bem esquisita. Assim, você pega a formação e tal, então eu não tenho cara de psicólogo, não tenho cara de estatística, eu faço coisas meio diferentes e tal. Isso nunca me incomodou, né? Porque essa noção da diferença de empatia e alteridade sempre, para mim, foi muito cedo, uma coisa que eu estudei muito cedo. O que é empatia? Empatia é a capacidade de se colocar no lugar do outro, tá? Só que quando as pessoas explicam isso, elas explicam faltando um pedaço da definição. Então, a empatia é a capacidade de colocar no lugar do outro, vírgula, em relação a estados emocionais do corpo. Então, por exemplo, você deu uma topada, ai, eu sinto a dor. Né? É uma coisa que eu também experiencio. Né? Você tá triste, eu fico triste. Você tá feliz, eu fico feliz. Então, coisas que são comuns a todos nós, no que diz respeito à biologia, ao corpo, a gente consegue ter empatia. Tanto é que crianças pequenas chegam pra você, tio, por que você tá triste? Né? A criança repara, tem essa empatia. Tá? E essas questões físicas é muito consequência de um neurônio que a gente tem, que é o neurônio motor, o neurônio espelho, né? O fenômeno do neurônio espelho é o que causa essa aflição. De você, quando você já sentiu uma dor, você consegue saber como é essa dor, e quando você vê, por exemplo, vídeos de pessoas se machucando, ou sei lá, o Anderson Silva, um vídeo clássico de aflição, assim, que é o Anderson Silva enquanto ele tava lutando numa luta do MMA, né, lá do UFC, ele dá o chute e visivelmente, não precisa nem de zoom, você vê a perna dele quebrando, tá ligado? Como você já sentiu dores musculares, dores nos ossos, essa questão do neurônio espelho, que é um neurônio de comunicação, a gente consegue sentir aflição pelo outro, né? Mas, por exemplo, experiência de racismo. Eu não tenho como ter empatia. Você não tem como ter empatia, por exemplo. Né? Então, o exemplo que eu sempre dou é o seguinte. Em certas situações eu já sofri racismo, mas tem situações que não. Né? Por exemplo, imagina que você fez faculdade de medicina, virou médico, fez clínica médica, fez residência em obstetrícia e virou o melhor parteiro. Você faz parto, ninguém faz melhor que você. Você nunca vai saber o que é ser grávido. Nunca. Você não tem empatia por uma grávida. Não tem. Por melhor que você faça o parto. Não tem como, tá? Então, eu não sei o que é ser mulher. Eu não tenho empatia nenhuma por uma mulher. Aí o povo cancela, machista. Quando a ideia é essa, você tem que perceber que você não sabe, né? Porque se eu achar que eu tenho empatia por uma mulher, eu vou submeter a ela o que eu acho que é. Ao invés de que ela tenha a informação. Né? Então, você chega num lugar e tem uma grávida. Você não sabe o que é grávida. Né? Você não tem a percepção subjetiva do que é ser grávida de verdade. Aí você fala, ai, tadinha, né? Vou dar uma cadeira. Quando na verdade não. Tipo, é uma condição normal ficar grávida. Por que tadinha? Né? O que seria a boa parte das nossas coisas? Quando a gente pensa no outro, a gente acha que tem muito mais empatia pelo outro do que de fato tem. Tá? Eu não sei como é a sua vida. Eu não sei. Tá? É importante você saber que tem coisas da sua vida que a gente partilha, mas tem coisas que eu não sei, né? E eu só vou saber se eu perceber que eu não sei e te perguntar. Então, se você chegar pra grávida lá e chegar, o que é ser grávida? Me explica. Isso não vai me fazer entender ser grávida, mas vai me aproximar. Isso é alteridade. Alteridade é a capacidade de entender que você não sabe e fazer parte do outro. Né? Fazer parte do outro. E isso, né, eu tenho muito mais alteridade do que empatia por várias coisas. Então, isso enriquece o seu mundo. Quando você entende isso. Você percebe o quanto o mundo é grande. Quanto mais você percebe que você não sabe uma coisa, menos empatia você tem, e a ideia é desenvolver a alteridade. Eu vou dar um exemplo. E, cara, isso é louco, antes de dar o exemplo, é louco como isso é fundamental em qualquer tipo de luta social ou qualquer tipo de luta por direitos, assim. Esse exercício de entender o quanto você... E esse exercício de humildade. Porque, principalmente na época da performance de 2024,
A gente gosta muito de performar o quanto somos desconstruídos ou o quanto somos aliados de alguns grupos. Mas eu acho que a melhor prova disso é quando você faz esse exercício de falar, eu não sei, eu não tenho empatia, não tem como eu saber como é ser uma mulher, por exemplo. Então, eu tenho que me posicionar dentro de uma perspectiva que eu entendo que a mulher está numa sociedade que a coloca numa posição diminuta, que coloca ela numa posição de que a explora mais do que homens, que coloca ela com menos salários, é de ouvir as mulheres. A primeiro ponto de partida, tá ligado? Além de colocar a mulher em evidência quando o assunto for isso. Não é o sentido que o homem não pode defender o feminismo ou falar sobre o feminismo ou adotar uma postura feminista, mas, cara, a melhor pessoa para exercer autoridade e falar o que se está vivendo é o feminismo. Aí que a gente entra até naquelas confusões, aquelas disputas que se tem de lugar de fala e tudo mais. Nem vou entrar isso porque não é minha área, nem posso falar essas questões do que seria lugar de fala, do que não seria. Mas o que dá pra gente falar que a partir desse pensamento, a gente percebe porque é tão importante as pessoas que estão sendo violentadas numa determinada situação, delas serem a porta-voz da mensagem, delas terem que falar sobre a situação. Quando você faz todo esse pensamento que o Altair nos trouxe, você exemplifica por que não faz sentido, por exemplo, a gente ter congressos na faculdade, às vezes, falando sobre racismo, e a mesa redonda é, sei lá, 4 pessoas brancas, tá ligado? Não faz sentido você ter um congresso sobre sociedade patriarcal e as 4 pessoas da mesa redonda serem homens. Manja o que eu tô falando? Com esse pequeno exercício, dessa pequena diferença de alteridade e empatia, você percebe quem precisa ter a voz em determinadas situações quando a gente luta por um mundo mais diverso. Não quer dizer que o mundo vai ser perfeito, mas quando a gente luta por um mundo mais diverso. Porque nessa questão da performance, de se parecer desconstruído, de se parecer uma boa pessoa, você acaba acontecendo o fenômeno de você roubar o microfone daquela pessoa em vez de você dar o microfone pra ela. Tá ligado? Em vez de você dar o microfone pra ela falar, você rouba o microfone dela. E você quer falar porque você quer performar essa atitude desconstruída. Tem um Naruhodo que a gente gravou um tempo atrás, logo depois do 402, eu acho, que era por que temos fetiches sexuais, Tá. né? E aí é um episódio que me tomou 3 anos. As pessoas não acreditam, mas tem uns episódios que levam anos pra ficar pronto. Porque você vai lendo os artigos, aí não tem mais, aí fica parado. Os temas amadurecem, né? Aí tinha esse tema fetiche sexual. Mandaram umas perguntas e tal. Aí eu li uns artigos, achei, mas tinha pouca coisa e tal. Aí deu uma travada. Chegou uma hora lá que tinha uma pergunta que não tinha dado. Tá bom, vou guardar. Aí eu li uma reportagem sobre vazamento de conteúdo, de produtoras de conteúdo sexual. Tá bom. Aí eu li, falei, poxa, podia falar com uma moça dessas, né? Mas não tem nada a ver com a minha bolha, né? Tipo, OnlyFans, essas coisas, nada a ver. Aí eu não conhecia ninguém. Aí eu li essa reportagem e falei, pode ser. Aí eu mandei uma DM, né? Mandei uma DM pras moças que participaram e falaram, mas nem vai mandar, você é mais um punheteiro, né? Que fica mandando mensagem, né? Aí uma delas respondeu na hora. Né? Muito bom, imagina o Altair. Deve ter Martino olhando a foto do Altair e falou, pô, o cara tão inteligente aqui mandando mensagem aqui. Né? Aí eu mandei, 2 não responderam lá, mas uma respondeu prontamente, né? Aí eu falei, eu tenho um podcast, não, eu conheço, eu sou psicólogo e eu ouço o Naruhodo. Cara, que legal. Não é a sorte, né? Tive a sorte. Aí falei, poxa, então me ajuda, né? Eu contei um pouco do onde eu tinha travado, ela me ajudou a resolver o episódio. E eu tive acesso a uma bolha, né? A gente trocou uma ideia, trocou informações sobre como é esse mundo de produção de conteúdo fantástico. Porque se eu tivesse chegado nela, eu sou o cientista, né? E eu quero estudar isso, então eu só preciso de uma informação porque todo o resto eu sei. Tô sendo um imbecil, né? Quando, na verdade, eu não tenho empatia sobre uma sex worker, uma pessoa que produz conteúdo de OnlyFans. Eu não sei nada. Quando você se abre pro desconhecido e fala, me conta, enriquece muito. Mas você acha que essa questão de se abrir pro desconhecido é a causa, seria a resposta pra essa nossa... Pra solidão, sim. A gente se sente sozinho porque a gente quer que o mundo entenda a gente. Isso é impossível. Tem a ver com Ernest Becker de novo. Lembra? A gente quer ser herói. A gente não é, velho. A gente é insignificante. Tá? O bagulho é o seguinte. O mundo não é feito pra você. Tá? Isso é vendido, né? É embalado pra gente, né? Então, que o mundo é dos homens, né? O mundo é das... Isso que eu ia falar. Se tem uma categoria de pessoas nesse mundo que é vendido,
que o mundo é pra você, é pros homens, não é à toa que quando você percebe que o mundo não é pra você, você desmorona. Pessoas, do ser humano e tal. Quando na verdade não, a gente é mais um organismo dentro de um contexto que controla a gente, né? Quando a gente começa a perceber que a gente é necessário, mas não suficiente para o mundo, e a gente tem que ter um senso de agência, né? Qual que seria esse senso de agência? Eu começar a perceber que o mundo é muito grande e tem coisas que eu nunca vou entender. Então, o que é ser um negro? O que é ser um indígena? Eu não vou impor, porque aí eu vou estar sendo preconceituoso, eu vou lá ver. Me conta, me ajuda. Aí eu leio. Isso reduz muito a solidão. Porque aí você começa a ter amigos de diferentes bolhas. Isso não torna a sua bolha maior. Não torna, mas reduz a distância entre você e outras coisas. Então, é que é foda que isso daí acaba exigindo como é que eu posso falar? A pessoa ser ativa em questão a lidar com a solidão dela, né? E o que eu sinto, pelo menos de resposta do público, de conversa, que é o meu heroísmo aqui aparecendo. À vontade. Que as pessoas são... Tá vendo que o método funciona? Tá vendo? As pessoas, elas são muito mais passivas, né? Então, o que eu tenho de feedback de todas as vezes que a gente falou sobre solidão, de podcast, de vídeo, de conversas e tal, pô, eu me sinto sozinho porque o mundo não vem falar comigo, porque meus amigos não prestam, porque as pessoas que eu conheci não são, então por isso eu me sinto sozinho. E não é eu conheço pessoas, ou estou... Então parece que é muito mais preciso que as pessoas venham a mim, e não eu vou até elas, né? Em alguns momentos de muita fragilidade. Eu acho que é mais a questão que o Altair falou, eu tentando fazer uma psicologia de botequim, mas eu pensando aqui, é porque encaixa na questão... Eu vou pegar a Red Pill como exemplo. Eu reajo muito a Red Pill. Eu acho que essa questão de se sentir sozinho e falar que o mundo não vem a mim é, na verdade, uma maneira de maquiar a visão que ele queria ter do mundo. Ele quer que o mundo se molde. E é aí que eu acho que é o grande problema que o homem vai entrar nessa solitude. Porque foi construído para ele todo esse poder. Na cultura pop, na religião e tudo mais. É quando ele cresce, ele percebe que ele não tem esse poder. Em vez de a gente fazer esse caminho que o Altair falou, de colocar você na sua insignificância e conhecer o mundo de verdade, o que o homem vai fazer? Ele vai se recusar a conhecer esse mundo, vai tratar esse mundo como um mundo destrutivo, vai ficar nessa solidão, tentando bater no martelo para que esse mundo se transforme a todo momento. E você vê nesse conteúdo Red Pill ou de geek de extrema direita, o cara quer falar como que deve ser o personagem. Então a gente tem casos que tá até bombando esse tempo atrás, né? O vídeo da galera lá que criticou a mulher que vai fazer a Supergirl, porque ela não é bonita. Por quê? Porque ele quer voltar, eles estão querendo voltar ou querendo alimentar um contexto onde os homens falam que é bonito. Eles não querem viver no mundo onde uma Paola de Oliveira vem e fala: não, eu não vou ser magrésima e eu sou bonita e você que lide com isso. Não. O homem quer voltar para o estágio onde ele fala: não, você está feia, emagreça, porque eu sou homem e eu decido o padrão de beleza. O homem quer voltar para um mundo onde os filmes são dele. Então ele quer voltar para aquele mundo onde os filmes são do Jean-Claude Van Damme, onde os filmes são filmes de brucutu, onde os filmes são os filmes lá do Arnold Schwarzenegger, são os filmes de Sylvester Stallone. Então quando vem um filme é diferente sobre isso, ou quando tem um super-herói que é frágil, ele não quer, ele fala: não, como assim? Eu quero ser topo da pirâmide. Quando ele vê uma música diferente, quando ele vê um produtor de conteúdo diferente que quebra com essa lógica que venderam pra ele se reclui, ele se fecha, fica naquela solidão e vai nessa solidão tentando transformar o mundo. Tipo, não, eu quero que o mundo seja assim. O Red Pill acho que, o exemplo máximo disso. O Red Pill, ele não é nem conservador. O Red Pill, ele é reacionário, porque ele quer voltar para esse mundo de imaginação onde o homem delimita tudo sobre o universo. É isso que o Red Pill quer ser. Ele tem essa fantasia de poder de voltar para um estágio onde o homem dita padrão de beleza, padrão de consumo, padrão de comportamento, qual que é o casamento certo, o que é a mulher de verdade, o que a mulher tem que fazer, a posição dela, qual que é a posição do homem, o quanto o homem ganha, o homem tem que ganhar mais, o homem tem que suprir. Ele tá querendo voltar para trás, tá ligado? É reacionarismo. É tipo, não é nem conservadorismo. É mais a extrema ainda direita que isso. É por conta disso. Porque o homem Red Pill, no fundo, ele é solitário.
porque ele não aceita que ele é insignificante, como todas as outras pessoas do mundo. Ele não aceita que a fantasia de poder que foi vendida pra ele não existe, que somos todos seres humanos e devemos ser seres humanos iguais dentro da sociedade, e ele não aceita de jeito nenhum. Daí ele vai pra solidão de ser um red pill, um incel, um sei lá o que mais. Talvez você precise mesmo, mas isso não pode ser a regra, sabe? A regra é, tipo, tudo bem, eu sinto que o mundo não me entende. Tá, mas eu sou insignificante, né? Então eu vou tentar entender mundos diferentes do meu, porque eu me entendo pela negação. Por exemplo, você nasceu aonde? Eu nasci na Moca. Em São Paulo, né? São Paulo, desculpa. Isso. Você nasce- É maior que eu, desculpa, volta aí. Então, percebeu? Então, quem nasce na Moca é o quê? Moquense. Moquense, tá. Eu tenho certeza que Feliz. Ótimo, né? Juventus, né? Juventus e tal. Eu tenho certeza que você não sabe o que é ser um moquense. Você não sabe. Você sabe o que é não ser. Então, por exemplo, você é baiano? Não, Não. Você consegue justificar porque você não é baiano? Você é catarinense? não, Não. Você é manauara? não. Então, pela negação de outras coisas, isso aumenta a possibilidade de você se aproximar daquilo que você é. Mas você nunca vai entender. Você nunca vai saber. Por isso que as pessoas se sentem sozinhas, porque elas querem ser algo. E elas, na verdade, não são. Elas estão sendo. E às vezes, quando você entende um pedaço do seu do passado, que não é mais você. Então você sempre vai ser sozinho, sabe? Mas a ideia é ser um movimento. E aí, como que você amplia, né, torna essa solidão produtiva, entendendo as suas negações, aquilo que você não é, né? Então, entender coisas diferentes. Então, o que é ser alguém que nasceu no Pará? Né? E aí você compara com o que você viveu ou não, fala, tem coisas parecidas, tem coisas diferentes, legal. Mas isso não me ajuda a me entender o que eu sou, ajuda a entender o que eu não sou. E aí o que eu sou se amplia. Vai ampliando. Por quê? Porque é um estado dinâmico. Vai variando o tempo inteiro. Isso é muito sartreano. Sartre falava disso, né? No Seria o Nada. Ele fala isso, que você só vai saber quem você foi quando você morre. Então, quando você morre, você não vai saber, você não sabe. Mas os outros vão entender o que você foi. Então, a produção da sua vida é uma produção existencial para os outros. Uhum. Porque você só vai saber o que você é quando morre. Não é interessante? Porra, Não é foda? muito bom. Então, as pessoas têm que parar de procurar sentido. Assim, sentido assim, o que eu sou. Porque se você descobrir o que você é um eu estanque. Porque o tempo continua. Sabe? E aí quando você descobre, eu sou assim mesmo. É porque você já tá dentro da igreja de alguém. Descobriu o que você é. As pessoas têm que parar de procurar. Não é interessante? Porra, Não é foda? muito bom. Então, as pessoas têm que parar de procurar sentido. Assim, sentido assim, o que eu sou. Porque se você descobrir o que você é um eu estanque. Porque o tempo continua. Sabe? E aí quando você descobre, eu sou assim mesmo. É porque você já tá dentro da igreja de alguém, alavancando o heroísmo cultural de alguém. É quase uma cristalização de uma parada. Dinâmica. Não é, né? É a roda da bicicleta, tá girando lá, você tá pulando corda. E pra que você pula corda? Não sei. Interessa? Não, porque tá criando um sentido. Então, é muito mais fácil eu falar quem eu estou Isso. do que quem eu sou, no real. Isso. É a diferença de ser e estar. A gente separa, isso é importante. Você estar sendo. Em latim tem um derivativo disso, que é estante. Ajuda até a entender a mudança, né? Entender que você é mutável. O eu sou te fixa em algo que talvez você vai ter que se alimentar daquilo para se manter consciente, né? Ciente. Então, quando você define para si mesmo que você é tal coisa, parece muito fixo, né? Quando você estar te dá até o entendimento de mobilidade, de mutabilidade, que é biológico até do próprio cérebro. O cérebro é muito mutável. Então, até a nossa própria personalidade pode ser mutável e até te dá a liberdade de decidir quando mudar, né? Você pode decidir quando você quer mudar, né? Você não precisa ser refém daquilo que você é. Você estante. Você estar estante. É isso, esse movimento. O tempo inteiro se observando. O tempo inteiro percebendo que tem sensações do seu corpo, que é uma dimensão, e essa sensação do corpo reage com o ambiente. Tem um exemplo muito bom de eu gosto muito, a Lisa Barrett. Ela tem uma teoria de emoções que eu gosto bastante. Ela tem um livro que chama... sobre emoções. Esqueci, mas tudo bem, depois eu lembro. Nesse livro, ela conta um exemplo muito interessante, que ela fazia doutorado na universidade e tinha um cara que gostava dela, né? Queria chamar ela para tomar um café, assim, né? Aí ela recusou uma vez, 2 vezes, mas aí um dia ela, tá bom, né? Vamos tomar um café. Aí eles estavam só conversando
E quando ela tava conversando com o cara na mesa, ela sentiu o pescoço e o rosto dela esquentar, né? E aí, assim, ela sentiu no corpo uma sensação, né? Aí ela, o que que ela achou? Porque ela tava num certo contexto, né? Ah, eu acho que eu tô gostando dele. Né? Dá uma sensação no corpo, sabe? Aquelas borboletas, aquele negócio, né? Falou, pô, legal. Ela achou que tava gostando dele, né? Aí não, se despediu, tchau, obrigado, voltou pra casa. Ela tava com 40 graus de febre, caiu de cama. Você percebe que seu estado no corpo gera significados A paixão foi muito potente. diferentes dependendo do contexto. Aí daí você percebe isso. Foi genial. Exatamente, porque a codificação que ela faz depende do lugar. Né? Quando você muda o lugar, muda a codificação. E é isso que você tem que aprender. Você vai ser muito menos sozinho. Quando você percebe que em certos lugares você é de um jeito, em outros lugares você é de outro, aí deve ficar mudando de lugar. E brincar com você mesmo. Aí você vai aumentar a sua percepção de ser moquense. Né? Como é, a ideia não é descobrir o que é um moquense, mas como é um moquense no Amazonas. Aí você chega mais perto do que é ser um moquense daqui, porque você volta e você não é mais o moquense padrão. Você é um pouco diferente. Você entende a riqueza, a densidade do lugar. Esse que você acabou de assistir. Bom demais esse corte, cara. Bom demais, demais, demais. Se você curtiu o corte, não esquece de ir lá no corte do MHM, se inscrever, curtir o trampo dos caras, que é muito bom. Ver a entrevista completa do Altair. Acho que deu uma riqueza de detalhes e de psicologia pra gente e pra gente aprender cada vez mais. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar o canal aqui também. Chegou aqui pela primeira vez na vida, não conhece nada, não se esqueça de se inscrever. O objetivo do canal aqui é sempre a gente reagir, ler texto, ver alguma coisa para construir mais conhecimento sobre o mundo gigantesco que a gente vive. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e tchau!